Minha cara, minha nobre família conquistense. É claro que a grande maioria do povo não conhece os ditames da política, muito menos o funcionamento do Congresso Nacional, o funcionamento de governo, enfim, todas essas coisas que o cidadão comum acaba não tendo tempo de estudar. Então, cabe aos jornalistas, né, essa classe que nasceu para instruir e para bem informar, destrinchar isso de uma maneira mais fácil para que o cidadão comum entenda. Ultimamente, o que se fala no Brasil é sobre um orçamento oculto, né? Ou um orçamento fora do alcance do povo, mas alguns radialistas, jornalistas, eles acham que o fato do orçamento estar escrito, ele não pode ser considerado oculto. Mas isso é um ledo engano. Ledo engano. Vejam só o que aconteceu no Brasil nesse orçamento de 2020. O governo federal, com a intenção clara de comprar apoio para se manter no cargo, o que fez? Simplesmente fez uma jogada que é claro que o cidadão comum não tem condição de entender. E eu vou explicar a você porque eu sei o assunto. Então vejam só, cada deputado federal ele tem um limite de 8 milhões de reais por ano para solicitar no orçamento da União, ou seja, no bolo do dinheiro arrecadado no Brasil, ou presumidamente arrecadado para aquele ano, ele pode colocar até o limite de 8 milhões de reais. Quando extrapola isso, só se for emenda de bancada, ou seja, se reúne a bancada da Bahia toda e joga todos esses 8 milhões, se for o caso, ou 6 ou 5, numa obra que seja de interesse do estado da Bahia por inteiro. Não sendo assim, você não pode ter do orçamento da União nenhum tipo de dotação para as suas obras. Mas veja você, minha cara e minha nobre família conquistense, o que aconteceu. Você sabe que para o governo funcionar, ele tem que ter os seus ministérios respectivos. Ou seja, o Ministério da Justiça trata de coisas da justiça, o Ministério do Transporte trata de obras dos transportes, das rodovias, das ferrovias, do transporte aéreo, enfim. E tem um ministério chamado Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse, fundamentalmente, trata de obras de infraestrutura que vão além dessa questão que vai diretamente para o transporte, ou para a agricultura, ou para a saúde, ou para a educação, e é para fazer a infraestrutura de diversos municípios. E essa infraestrutura é feita através de diversas estatais que cuidam dessa infraestrutura para dotar o pequeno município ou grande município de obras necessárias ao desenvolvimento daquela comunidade. Então, o que aconteceu? Por que se chama de orçamento oculto? Por quê? Porque 3 bilhões de reais que foram dotados nesse Ministério do Desenvolvimento Regional, atendeu a pedidos, entre aspas, de deputados federais e senadores. E, em vários casos, esse atendimento ultrapassou aos 8 milhões de reais que cada parlamentar tem direito de colocar no orçamento. Aí é que está, minha cara e minha nobre família conquistense, a treta. Para que os senhores tenham ideia, basicamente no que nos interessa aqui, existe uma estatal chamada Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Portanto, abriga essa estatal obras de infraestrutura em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e ponto.
mesmo o Rio São Francisco chegando até o Rio Grande do Norte, ele não é alcançado pela Codevasf, ou pelo menos não deveria ser. Também o Maranhão e nem o Piauí, como a Paraíba também. Isso poderia ser tratado no futuro. Mas o que aconteceu? Eles conseguiram colocar nessa treita, para você entender melhor, o Amapá e o Acre, que não tem nem como o Rio São Francisco chegar até lá. Mas aí acrescentaram que na Codevasf seria o São Francisco mais o Parnaíba, para alcançar Tocantins, Goiás e até o Distrito Federal. Por isso, ainda nesse bojo, existem solicitação de deputado de um estado do Nordeste, que é o que mais tem o Vale do São Francisco, para a obra em Brasília, ou obra em outro lugar que não seja do Vale. Então, o que se entende por isso? Que houve o quê? Uma compra de voto que venha garantir o presidente da República no cargo, no caso de um pedido de impeachment, e também para votar os projetos de interesse especiais do presidente da República. Mas o que há de mais grave nisso? É que um trator e outras máquinas, elas foram dotadas nesse orçamento em valores de 300% a mais do que o valor de mercado. É como se você comprasse um carro de 50 mil reais hoje, mas nesse orçamento, para o deputado A, B ou C e senador, está colocado lá 150 mil para um carro popular, um exemplo. Logo, você vai deduzir que existe uma coisa aí por dentro: corrupção. Ou seja, a empresa vencedora da licitação vai entregar aquele carro que eu acabei de dizer a você, de 50 mil por 150 mil. Claro que 50 mil a empresa já está no lucro. Esses 100 mil reais que sobra vai exatamente para a mão do deputado e, consequentemente, a compra da sua opinião e do seu voto. Aí é que está a condição do que a gente chama de orçamento oculto. Aí você vai dizer, mas como é feito isso, Paulo Nunes? Veja bem, não está explícito que é o deputado A ou B que pediu. Ele está incluso no orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, para todos os efeitos, esse orçamento é da União Federal, é do Ministério. Mas, no fundo, a realidade é que esse orçamento é de cada deputado e de cada senador. E aí, meu amigo, é roubo mesmo. Bom dia.